E, assim, eu costumo dizer, eu não fui apresentada por ninguém. Ninguém me apresentou. Ninguém me colocou, ninguém me indicou. A minha primeira pregação não foi indicação. Minha primeira pregação, a mulher disse que sentiu um desejo no coração dela. Nem me conhecia, nunca me viu na vida. Sentiu e me chamou. Então, eu costumo dizer que a gente não precisa dar indicação de ninguém daqui da terra. Porque quando Deus quer fazer, ele levanta. Ele fez isso na vida de Davi. Davi estava fora. Se fosse depender da indicação do seu pai, ele não ia chegar, do seu pai terreno. Caramba. Ele não ia chegar, ele não ia ser apresentado. O pai dele poderia dizer assim, não tem mais ninguém, porque pelo pai dele ele não ia. Mas quem apresentou ele? O pai do céu. O pai que percebe tudo, o pai que vê tudo, o pai que enxerga a guerra que ninguém enxerga, o pai que sabe de coisas. Então o Espírito Santo falou ao meu coração, Fernanda, melhor do que ser apresentado por pessoas da terra é desfrutar de ser apresentado pelo Deus que está no céu. E Davi experimentou não ser só ungido como rei, mas ele experimentou o que é ser apresentado pelo rei. Então é isso que eu levo comigo. Eu levo que Deus faz tudo no tempo certo, na hora certa, e que ter ansiedade acerca do tempo é muito preocupante, né? É humano. Eu sempre tive um problema com a ansiedade. E eu achava que a ansiedade era demônio, né? Mas ansiedade, na verdade, é excesso de futuro no seu presente. Eu sofri muito com isso. Eu estava contando para ela aqui no início que por eu ter crescido numa época que as coisas eram muito difíceis, tem coisas que eu não sei lidar ainda. Por exemplo, meu esposo, eu sou casada, o meu esposo, ele às vezes me oferece uma coisa que eu boto vários empecilhos. Eu falo, não, mas espera, não tem que fazer isso? Não vai te fazer falta? Não vai isso, não vai aquilo? E ele fala, calma, Fernanda, não é assim, porque eu cresci com aquilo ali. É isso que eu tenho, é esse dinheiro aqui que eu tenho, esse dinheiro é para tal coisa. Na minha cabeça eu lembro que tinha umas amigas que me chamavam para tomar açaí, e o açaí era R$3, e eu não tinha dinheiro para tomar açaí. E uma delas me falou exatamente assim, você nunca tem dinheiro, você nunca pode. Vamos que eu pago para você de novo. E eu não fui, com muita vontade, eu gosto muito de açaí. Por quê? R$3 era o quê? O pão. Então eu cresci com isso, sabe? Com essa responsabilidade na minha mente. E quando foi passando o tempo, meu esposo fala, Fernanda, vive um pouquinho, olha isso. Tem como sim. É para você, é por você. E o meu esposo é uma bênção na minha vida, porque ele chegou assim, ele cuidou de muitas coisas em mim, muitos complexos em mim. Ele é uma resposta de verdade, de oração. Eu não digo que ele é o pai que eu não tive, porque ele não está na minha vida como um papel de pai. Ele está na minha vida como um papel de esposo, né? Mas ele foi um homem que desconstruiu muitas coisas que estavam em mim. Eu sempre tive muita dificuldade de me expressar. Eu sempre fui muito faladeira, sempre fui muito bem para falar. Mas eu sempre fui muito difícil em falar o que eu sinto. Chorar na frente dos outros, muita dificuldade. Mas ele não, ele vinha e falava, chora mesmo, minha filha. Bota para fora o que tá preso aí dentro. E já cheguei a chorar, de gritar perto dele. Então, assim, ao longo do tempo, as coisas foram mudando, se encaixando. Eu fui entendendo que todo o sofrimento que a gente passa, na verdade, não é para matar a gente. Todo sofrimento que o Espírito Santo permite a gente passar, não é porque ele odeia a gente, porque ele desistiu da gente. Mas eu entendi que fazia parte da história. O que Deus estava escrevendo fazia parte. E que talvez se eu não passasse aquilo, eu não ia ter propriedade para falar para alguém hoje que Deus, ele realiza sonhos, que Deus, ele faz milagre, que Deus restaura, que Deus realiza. Então hoje eu consigo dizer com propriedade para alguém que não tem o pão, que Deus provê o pão. Para alguém que está desviado, que Deus transforma quem está desviado. Para alguém que está passando por problemas no casamento, que Deus transforma casamentos. Então eu acho que tudo que eu passei ali na minha infância, na minha adolescência, era uma preparação para viver o que Deus tinha para mim, né? Era exatamente isso.